Amém? Boa noite. Vamos continuar de pé, por gentileza. Vamos cantar mais uma música aí, Juninho, do Espírito Santo. Vamos louvar mais um pouco ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o dono de tudo. A Ele é toda a honra e toda a glória, é o que nós devemos. E essa noite a gente vai falar de um tema muito forte, um tema de conversão. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, desça sobre essa Tua igreja, sobre todos nós, sobre esse Teu povo que está, Senhor, no caminho da conversão, Senhor. Que essa música, o Espírito Santo sopre sobre nós, que sopra de uma forma grandiosa, irmão. Eu quero proclamar na tua vida uma verdadeira conversão essa noite. O Senhor estava colocando em meu coração que pessoas que estavam em cima do muro vão se converter essa noite, pela honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém? Fecha seus olhos, sinta essa canção, sinta o Espírito Santo tocando sobre você. Abra o seu coração, abra, se entregue essa noite. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira. Levante seus braços. Por ti. Abra seus braços, levante. Sopra em nós. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Agora abra a sua voz, clame a Deus. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje e aqui, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Sinta o Espírito Santo tocando em você. O que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje e aqui. Vem Espírito Santo. Vai cantando essa melodia no teu coração. Vai entregando tudo essa noite ao Senhor. Entregue a sua vida. Entregue a sua família. Entregue os seus pecados. Entregue as suas dificuldades. Ao Senhor é toda a honra e toda a glória. Ele pode fazer um milagre em sua vida e na minha. Somente Ele. Entregue, abra o seu coração. Vem Espírito. Sopra em nós, em todos nós, os teus filhos. Rasga. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai.
estamos reunidos em sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Levanta seus braços o mais alto. Ó vento, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Sinta a força do Espírito. Ó Vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vem, vem, vem Espírito Só nas Santo. vozes de Deus, ó vento, Ó vento impetuoso, vem neste fortalece a nossa fraqueza, Senhor, com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Vai falando com o Espírito. Vai abrindo a sua boca, vai colocando aquilo que você está necessitando. Vai colocando toda a sua oração em forma de súplica ao nosso Senhor. Que o Espírito Santo possa realmente te transformar essa noite. Que o Espírito Santo possa realmente tocar no seu coração essa noite. Pessoas que estão em cima do muro vão tomar a decisão essa noite, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vai falando, servos, vamos fazendo um grande clamor em línguas. Entrega tudo, entrega a sua vida, o seu coração, realmente, porque aonde está o nosso coração, ali está a verdadeira riqueza, diz o Senhor. Eu quero entregar, Senhor, essa noite, todos nós aqui, nesta noite fria e chuvosa, saímos de casa para aclamar, para te louvar, para pedir realmente aquilo que tu queres para a nossa vida, para a vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Pedimos verdadeiramente que tu toques sobre nós, rasgue o céu, que o teu Espírito Santo desça sobre nós essa noite, que o teu Espírito Santo possa tocar realmente nas pessoas, possa abrir os corações que estão fechados, os corações que muitas vezes estão com forma de pedra, Senhor. Toca, Espírito Santo. Abra sua boca, irmão, entregue a sua vida. Essa noite Ele vai transformar completamente a sua vida. Creia que o Senhor pode fazer o impossível. Creia que somente esse nome, Jesus Cristo, pode transformar as nossas vidas. Jesus Cristo, esse nome tem poder. Jesus Cristo, pelo teu sangue derramado, Senhor, tu tens poder de tocar cada um que está aqui, de curar, de levantar, de restaurar cada pessoa, Senhor, porque tu é o nosso Rei, tu é o nosso guia. Que os teus olhos, o teu Espírito Santo seja realmente o nosso guia essa noite. Que o teu Espírito Santo possa descer, tocar, restaurar e curar cada pessoa que está aqui. Pessoas que estão com
com a mente confusa, pessoas que estão precisando tomar decisões, e hoje, essa noite, Tu toca sobre elas, Senhor. Toca para que essa decisão seja tomada, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Seu Jesus Cristo. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, por toda essa abertura, Senhor. A Ti é toda a honra e toda a glória. E não me cansarei de falar que a Ti é toda a honra e toda a glória, porque Tu é o nosso Salvador. Amém? Pode se sentar, povo amado de Deus. Estamos cansados, né? Muitos vindo do trabalho. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa noite fria e chuvosa à casa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Márcio de Jesus Valentim. Por honra e glória do Senhor, tenho o sobrenome do Altíssimo. Eu sou casado com essa linda mulher ali, há 16 anos. Sirvo nessa comunidade há 3 anos, mas essa semana ainda postaram uma foto de 2015, e eu estava aqui na igreja. Então eu frequento a igreja, né, o grupo de oração Nossa Senhora da Esperança, desde 2013. Por muito tempo, eu fiquei no banco, em cima do muro, até que o Senhor me tocou de uma forma grandiosa, aqui, dentro dessa igreja. E há 3 anos, eu, né, com a força que o Espírito Santo me tocou, eu decidi servir também, junto aos servos que já estavam aqui há longas datas. Eu sou muito grato por esse grupo de oração, por eles abrirem as portas, me acolherem, eu e minha família. Sou muito grato por todos os servos que estão aqui. Muitos servos eu conhecia na época que nós éramos jovens, né? Não que a gente é tão velho, né? Mas alguns perderam o cabelo, outros ficaram mais brancos. E eu pude ver nessa caminhada desde 2013 frequentando a igreja, eu pude ver o que foi a obra do Espírito Santo fazer nessas pessoas, na questão de conversão, que é o tema dessa noite. Eu pude ver amigos meus, que era na época que a gente saía para baladas, o Espírito Santo transformar completamente. Principalmente uns 3, 4 que estão aqui dentro desse grupo de oração e são servos há muito tempo. Eu realmente fiquei assim, admirado com o que o Espírito Santo fez na vida deles. A transformação, o livramento, né? E a restauração, por honra e glória do nome Jesus Cristo. Amém? E é isso que eu desejo essa noite. Nós orando a semana, pedindo a intercessão para essa noite, e a gente deseja que o Espírito Santo toque na vida de cada um, transforme, restaura e converta. Porque se a gente pegar todos os ensinamentos dos 4 evangelhos de Jesus Cristo, quando ele começou a vida pública dele, o que ele falava? Convertei-vos e credes no evangelho. Diz o evangelho de São Marcos, né? Então, nessa noite, verdadeiramente eu desejo que o Espírito Santo toque, abra os corações. Na intercessão mostrava muitos corações fechados. Na intercessão de hoje de manhã mostrava também uma grande poça de sangue aqui na frente. Era o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo lavando nós
que estaríamos aqui nessa noite. Na intercessão de hoje de manhã também teve uma visualização de São Miguel aqui na frente. Havia uma corrente, como se estivesse amarrando, e São Miguel desceu com a sua espada, cortou essa corrente. Ou seja, pessoas vão ser libertadas essa noite também, por honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então hoje nós vamos meditar um pouco sobre o tema conversão. Antes de abrir a nossa palavra, eu gostaria de falar um pouco o que o Senhor colocou no meu coração nas orações dessa semana. Se a gente buscar a palavra conversão na Bíblia, né, na época que Jesus esteve presente aqui na terra, em forma de ser humano, conversão, o que ele pregava para as pessoas se converterem, é uma forma de mudança de vida. Ou seja, largar a vida mundana, a vida de pecado, para voltar a nossa vida a Deus. Porque se a gente pegar desde o princípio, lá em Gênesis capítulo 2, onde vai contar a história da formação da terra, né? Deus começou a formar a terra somente com palavras, certo? Faça-se a luz, e a luz foi feita. Separa-se a água e a terra, e firma-se a água, e a água se firmou no lugar dela. Por isso que a gente fala que o poder da palavra, a gente cuidar do que a gente fala, ou você pode tanto abençoar a vida de uma pessoa, como amaldiçoar. O poder da palavra, a palavra tem poder. Quando a gente foi criado, quando Deus parou para criar o ser humano, o que ele fez? Ele pegou um punhado de barro. Vejam só o cuidado que ele teve. Até então ele estava transformando o mundo, criando o mundo com palavra. Mas a hora que ele foi criar nós seres humanos, ele pega um punhado de barro, modela e sopra o Espírito Santo sobre a nossa vida e temos a vida do ser humano. Desde a criação, Deus tem um cuidado grandioso com cada um de nós. Mas o que aconteceu após algum tempo? Se perdemos no pecado e saímos do paraíso. Éramos para ficar sempre no paraíso louvando, agradecendo a Deus. Mas por a desobediência do ser humano, saímos do paraíso e ali Deus começa a mostrar o caminho para a nova salvação. Então, se a gente pegar o Antigo Testamento da Bíblia, tudo aponta para Jesus, a vinda do Salvador, até que o Salvador veio. Quando o Salvador veio, ele veio numa época que já existia a igreja, já existia, né? E a palavra hoje nós vamos falar de uma pessoa que na época era muito importante, Nicodemos, que era considerado o príncipe dos judeus. Nicodemos tinha um grau muito alto, né, dentro da igreja, e ele era uma espécie de uma pessoa que tomava conta, né, de todas as leis que tinha na igreja na época judaica, né, que era o Torá. Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia do Antigo Testamento. Então eles sabiam de cor, e eles, em cima dos 10 mandamentos, ainda eles começaram a colocar muitas leis, muitas regras, e o povo começou a ficar quase que nunca ser salvo, de tantas coisas que eles colocaram. E Jesus começa a bater de frente com eles, porque não pode ficar tão pesado esse fardo. Por isso que ele fala, vinde a mim que o meu fardo é leve, Jesus Cristo fala nas suas pregações. Porque ele transforma tudo em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Ele resumiu toda a Bíblia nessas 2 coisas. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para nós. Se Jesus viesse e anunciasse que a vinda da glória dele seria amanhã,
nós estaríamos preparados para ser separado pelos anjos, os justos e os injustos? Será que teríamos preparados? Será que realmente nesse momento, se Jesus vem e retorna, nós iremos aos céus ou não iremos aos céus? Essa é uma pergunta que Deus me colocou no coração durante a semana em minhas orações. E eu deixo essa pergunta a todos nós, que realmente nós temos que nos converter de uma forma de coração. E a conversão, ela tem algumas fases, e essas fases Deus colocou no meu coração essa semana. A primeira fase para a gente se converter é o nosso desejo, a nossa vontade, é querer se converter. Lógico que o Espírito Santo é que vai tocar. O Espírito Santo toca em nós primeiro. Mas muitas vezes, as pessoas são tocadas aqui e elas mesmo afastam o Espírito Santo da vida dela, para que ela não seja realmente convertida 100%. Eu digo, irmãos, isso porque aconteceu comigo. Conforme eu falei, desde 2013 eu frequento a igreja aqui. E muitas vezes os servos vinham, oravam sobre mim, em posição de mãos, e falavam que eu tinha chamado, que falavam que Deus tinha um chamado para mim, e eu pensava o quê? É um amigo meu, ele me conhece, ele está querendo me chamar. Então eu deixava o meu chamado, muitas vezes, a minha parte humana tomar conta, e fui negligenciando toda a parte de Deus. Até que uma noite, o Espírito Santo tocou em mim, e eu estava sentado aí, e Deus estava cansado já de me avisar, mandou 3 servos na mesma noite me chamar. 3 servos. Eu era meio Tomé, né? Teimoso, não acreditava. Então naquela mesma noite, 3 servos orou sobre mim, e os 3 falando a mesma coisa. Olha a grandiosidade de Deus, quando ela tem um chamado para a sua vida. Não quero falar só de mim, eu estou falando, às vezes, o chamado da sua vida. Então você tem que prestar atenção, abrir os seus ouvidos, querer, desejar essa conversão. Então essa é a primeira fase que Deus colocou no meu coração. Você querer. A segunda fase é você conhecer. Porque você não vai conseguir amar 100% se você não conhecer. Por isso a importância de nós estarmos aqui, participando do grupo de oração, estarmos lendo a Bíblia, fazendo a quaresma com o Frei Gilson, tanto ensinamento que o Frei Gilson tem passado, né, para uma multidão de pessoas, coisa que nós nunca tínhamos visto, uma multidão à madrugada orando e o Frei Gilson ensinando a Bíblia, porque, perdão da palavra, nós católicos eram muito relaxados perante estudar a palavra de Deus, onde muitos católicos caíram na conversa dos protestantes e se afastaram da igreja de Jesus Cristo. Sim ou não? Então, a gente tem que conhecer. Para conhecer, precisamos estudar a palavra de Deus, estudar as leis, né, o catecismo da Igreja Católica, estarmos aqui reunidos, porque cada pregador foi me transformando, a cada pregação que eu escutava,
Mas você precisa estar com os ouvidos abertos. E principalmente aqui, com o coração. Essa seria a segunda fase, conhecer. A terceira fase é se entregar ao Espírito Santo. Se você deseja, se você quer. Porque qual que é o objetivo de vida nosso cristão? Pare para pensar, qual que é o seu objetivo de vida? O que Jesus falava? Não tenha riquezas nesse mundo, onde as traças e quem vai correr? E a ferrugem. Qual que é o objetivo de vida do cristão? O foco é o céu. Nós temos a vida eterna. Então, a gente precisa, para conseguir alcançar a vida eterna, precisamos nos converter, abandonar a vida velha, abandonar os pecados e converter a Deus, voltar a Ele, voltar à essência, voltar a louvar, voltar às regras que Ele deixou. Estão conseguindo entender? Então, a terceira fase é se entregar ao Espírito Santo. Amém? Essas três fases Deus colocou no meu coração essa semana e eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora vamos abrir a palavra de Deus em João 3. Para quem está com a Bíblia Ave Maria, letra pequena, para facilitar, é a página 1387. Perdão, 1386. João 3. Grande eu não sei, mano. Eu estou ainda na pequena. Estou ficando meio cego, mas ainda estou enxergando. (53) Para quem tem a Bíblia de letra grande, 1853. Para quem tem a letra pequena, 1386. Todo mundo achou? Amém? Então vamos lá, João 3. Conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: por que ele foi de noite? Veja, eu estava falando que ele era considerado o príncipe dos judeus. Um dos graus mais altos da igreja judaica na época. Ele tinha medo de os outros verem ele falando com Jesus. Então ele foi de noite. Ele quis conversar com Jesus de noite. E aí ele fala, ali no versículo 2: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos está falando aqui? Ele está reconhecendo que Jesus veio realmente de Deus. Porque ele já tinha visto os milagres que Jesus tinha feito na terra. Como ele já tinha convertido Marta, livrado Marta de vários demônios que tinha dentro dela. Então aqui ele pega e reconhece que Jesus veio de Deus. Se não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aqui Jesus faz uma afirmação. Quem não renascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. E aqui entra muito a ver na palavra conversão. Então, o que é nascer de novo? E olha só, o príncipe dos judeus, o cara que mais conhecia da palavra de Deus na época, fala assim para Jesus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Um cara que tinha o estudo grandioso na palavra fala isso para Jesus.
Ou seja, ele não estava entendendo nada que Jesus estava falando. O renascer de novo. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Palavra da salvação. Vocês conseguem entender, irmãos? Um cara que tinha um estudo altíssimo dentro da palavra, não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele. Você precisa renascer de novo. O que é renascer de novo? É converter-se. Converter-se de coração, de alma. Ou seja, largar a vida velha. Era isso que Jesus estava querendo falar para Nicodemos. Larga todas essas leis que vocês estão criando para o povo. Siga-me. Escuta-me. Converta-me ao Evangelho. E isso é o renascer de novo. A partir do momento que você é batizado pelo Espírito Santo, você deixa as coisas velhas de lado. Se você está em adultério, você vai deixar o adultério. A palavra adultério não é só trair uma mulher. A palavra adultério é adulterar qualquer coisa. Ou seja, se você está em corrupção, você está adulterando, você vai largar a sua vida se realmente o Espírito Santo está. Se você é mentiroso, você vai largar a mentira. Se você está em qualquer tipo de pecado, se Jesus tocar no seu coração, a partir daquele momento, a vida velha vai deixar de existir e você vai renascer novamente. Amém? É isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. E ele não estava entendendo. E é isso que eu desejo para cada um de nós, irmãos. Que realmente nessa noite, nós podemos nos arrepender dessa vida velha, desses pecados que nós carregamos. E não importa aqui, irmãos, que tipo de pecado você já cometeu. A palavra de Deus vem falar em alguns temas, em alguns capítulos, e eu vou mostrar um deles aqui em Romanos. Mas desde o Antigo Testamento, ele já falava para os profetas, aquele que crê em Jesus, a partir do momento que você tomou a decisão em seguir os caminhos de Jesus, todos os pecados que foram do passado lhe serão libertados. A partir dessa vida nova, a partir desse dia que realmente você se converteu, você terá uma vida nova, você renascerá pelo Espírito Santo. É o que ele vem falar aqui. Quem não renascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Então, quando convertermos realmente, nós largamos essa vida velha e sim, seremos batizados pelo Espírito Santo. Renasceremos de novo para Jesus. Amém? Abra só para confirmar a sua palavra em Romanos 8. E aqui nós vamos encerrar e vamos fazer um grande clamor ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça realmente a conversão por completo em nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo, eu vou trabalhar do 1 ao 4 aqui, a gente vai meditar. O Espírito dá a vida, de agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Repitam comigo, por gentileza, esse versículo número 1. De agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Amém? Versículo 2. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne o tornaria impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado da carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo
o Espírito. Aqui Jesus está falando exatamente o que eu comecei a minha fala. Onde existiam as leis. Hoje nós vivemos no tempo... Em que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no tempo da graça. O Antigo Testamento era o tempo da lei, onde Jesus, através de Moisés, onde Deus, através de Moisés, deixou as suas leis. Após Jesus ter vindo à terra, morreu pelos nossos pecados, para abrir o céu e conseguirmos nos encontrar com Deus novamente, entrou o tempo da graça, ou seja, Jesus derrama a graça sobre nós. E a gente tem que aproveitar esse tempo, porque eu vejo que a vinda dele, e eu sempre falo, existem duas maneiras de nós encontrarmos Jesus. Ou quando ele retornar na sua glória, ou quando nós irmos a Deus. Porque se amanhã alguém de nós chegar a morrer, ponto final. Dali em diante, a misericórdia de Deus deixa de existir e vai existir a justiça de Deus. Porque Jesus, ele é misericordioso. Ele está dando cada dia da nossa vida a misericórdia do tempo para a conversão, do nosso tempo para se converter. Porque a hora que nós fecharmos os olhos, ou Jesus voltar em sua glória, ali vai estar somente a justiça. Vai se abrir o livro da tua vida e da minha vida perante Jesus. E ali terá os julgamentos. Coloque na sua cabeça, Jesus é misericordioso, sim, mas ele é justo. E a partir do momento que fecharmos os olhos, a justiça dele permanecerá. Tudo o que fizermos de errado, se não estivermos renascidos no Espírito, podemos ser condenados. Amém? Então vamos ficar de pé. Irmãos, eu desejo que nessa noite, cada um de nós abra os nossos corações, que realmente o homem e a mulher velho, morra essa noite e renasça um homem novo, uma mulher nova, da água e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos cantar uma música, vamos louvar a Deus.